Oi pessoas, eu sou a Sati e hoje vou ensinar a fazer essa boca pro cosplay de Okarun, de Dandadan. Vou mostrar como fiz esse diferencial que é o abrir e fechar da boca. Então, se você gosta de conteúdos desse tipo, já curte o vídeo e inscreva-se para acompanhar mais tutoriais de cosplay. Comecei imprimindo os moldes, os quais você pode adquirir aqui embaixo na descrição. Passei todos os moldes para um EVA de 10mm, com exceção dos dentes. Risquei cada parte do molde de forma duplicada, sem contar o queixo, que é uma peça só. Um detalhe importante é, caso o seu EVA seja igual ao meu e tiver um dos lados com essa textura, lembre-se de contornar os moldes de forma espelhada, para que a parte com textura fique sempre por dentro e não apareça. Outro detalhe é que nos moldes eu indiquei com setinhas a direção aconselhada do estilete. Quando as setinhas estiverem apontando para dentro do molde, o ideal é que você vire a lâmina levemente para dentro ao cortar, e quando as setinhas apontarem para fora, vire levemente a lâmina para fora. E quando estiver sem setinha, pode cortar normalmente. Essa etapa de mudar o ângulo do estilete vai ajudar bastante na hora de colar certas peças. Após cortar, eu decidi lixar um pouco as extremidades das peças, porque o estilete acabou deixando algumas rebarbinhas de EVA. Essa parte é opcional, mas decidi lixar para deixar as bordas mais lisinhas e facilitar na hora de colar. Essa etapa de lixar pode ser muito útil também caso você tenha dificuldade em cortar as peças na diagonal, como fizemos antes. Se preferir, você pode cortar todos os moldes normalmente e depois usar a lixa para criar essa diagonal nas partes aconselhadas. Essa parte de lixar também ajuda caso seu corte tenha sido um pouco torto também. Então, vale muito a pena. Hora de unir as peças. Comecei pelo maxilar, colando o centro. Logo em seguida, colei essa parte na peça do queixo, cuidando para ficar o máximo alinhado possível. Não se preocupe muito também, pois afinal você pode corrigir alguns detalhes com micro-retífica. Uma outra coisa que é importante dizer é que mesmo que eu tenha feito o molde cuidando para que fosse num tamanho bem genérico, ainda assim podem haver diferenças no tamanho, afinal todos temos cabeças de diferentes tamanhos. Portanto, se algo te incomodar, fica muito largo ou apertado, você pode sempre cortar ou lixar alguma parte, principalmente em partes como abertura para o pescoço, e ir testando para que fique sempre o mais confortável possível. Bom, em seguida colei as peças mais finas, que é onde encaixa o nariz. E colei o finalzinho da peça, a parte superior, na parte superior de trás, dessa forma. Fiz isso dos dois lados. E finalmente, uni as duas partes superiores. Então, juntei essas duas partes, a parte de cima do nariz com a que acabamos de fazer. E fica assim por enquanto. Aqui, na hora de cortar meu molde, eu acabei cortando errado e por isso ficou um espacinho a mais ali no final, e tive que colar um pedacinho de EVA para tapar. Mas no molde os tamanhos estão todos certinhos, então sem problemas. E como eu disse antes, é possível lixar para modificar um espaço ou outro caso você se sinta mais confortável. É o que fizemos na parte interior da máscara, para que a parte de dentro não ficasse apertando tanto o rosto. O próximo passo foi cortar alguns pedacinhos de EVA para encaixar no queixo e assim alcançar o nosso queixo real, já que a boca do Okarun é bem grande e nossa boca não alcançaria. Essa pecinha estará marcada junto à peça do queixo no molde. Em relação à quantidade, fizemos 3 e foi o suficiente para o nosso rosto, mas a quantidade pode variar dependendo da altura do seu queixo.
Depois de colado, lixamos bastante todas as linhas de cola e aspectos que queríamos suavizar, como partes muito quadradas ou pontudas. Nessa hora você pode esculpir sua própria como desejar. Usamos também massinha de EVA para tapar alguns buraquinhos ou espacinhos que a lixa deixou. O ideal sempre é ir experimentando no seu rosto para ver se deseja adicionar ou modificar alguma coisa na peça, como o tamanho do nariz, caso queira um espaço mais aberto ou mais fechado, e etc. Para unir e criar o movimento do abre e fecha, alinhei bem a parte de cima e a parte de baixo da boca e usei um palito de churrasco para perfurar essa parte, de ambos os lados. Cortei o excesso dos palitos e passei cola somente na pontinha, para depois puxar por dentro e deixar o palito colado somente na primeira camada de EVA. Cortei ainda mais o excesso por dentro e colei pequenos círculos de EVA, para proteger o rosto e não deixar o palito escapar. Já aproveito e uso 2 pedaços de elástico de cerca de 7 cm cada, para colar um em cada lado da boca. Os elásticos vão ajudar o maxilar a voltar à posição normal depois de abrirmos a boca. Uma dica que eu dou sempre ao colar elásticos é colar tirinhas de EVA para reforçar ainda mais e não deixar os elásticos descolarem. Usaremos também mais 2 pedaços de elástico, onde um deles eu colei para ficar atrás da cabeça e o outro eu colei para que ficasse por cima. Nessa parte não existe uma medida certa. O ideal aqui é que você meça sua própria cabeça para que fique bem justo. É claro que você não pode apertar demais a ponto de machucar, mas o ideal seria deixar o mais justo possível no seu rosto, para que o movimento de abre e fecha seja possível. Se deixar muito largo, é possível que ao forçar para abrir a boca, a máscara acabe deslizando e você não consiga fazer o movimento. Portanto, lembre-se de deixar bem justo tanto na cabeça quanto na parte da frente, onde irá encaixar o nariz. A seguir, riscamos o molde do dente em um EVA mais fino, de 3 mm. Quis fazer a boca dele cheia de dentes, então risquei cerca de 68 vezes. Você pode cortar e deixar assim, ou lixar levemente os cantos, que foi o que eu fiz. E foi hora de começar a encaixar os dentes na boca. Para ter certeza que ficaria tudo certinho, fui posicionando cada dente e marcando com caneta, para não correr o risco de ficar torto, pelo menos com os dentes da frente. E fui colando um bem próximo ao outro. Ao chegar perto do palito, tenha cuidado para não colar os dentes entre a parte superior e a parte inferior da boca, ou então não será possível abrir. E para ficar ainda melhor, você pode sempre ficar de olho no ângulo da boca e aparar as pontas de alguns dentes se necessário. Conforme fui chegando no final, fui diminuindo um pouco o tamanho deles também, para ficar um pouco mais natural, se é que eu posso dar essa palavra. Usamos batida de pedra como primer. Passamos de 3 a 4 camadas de primer por toda a peça, e depois lixamos muito bem com a lixa d'água, para deixar bem lisinho. Usei um segundo primer que foi cola branca, mas dessa vez somente nos dentes, de 1 a 2 camadas. Depois que tudo secou, usei tinta spray branca para tingir os dentes. Por mais que o EVA já fosse branco, eu queria ter certeza que a cor ficasse bem uniforme. Aguardei secar bem e já comecei a pintar a máscara toda de preto com tinta acrílica comum, tomando bastante cuidado para pintar entre os dentes. Você pode adicionar outros detalhes, como uma leve sombra ao redor dos dentes também. O bom é que por mais doida que a transformação do Caron seja, a boca dele é super simples em questão de detalhes, não tem quase nenhuma textura, é lisa e os dentes são bem branquinhos, mas nada impede de adicionar alguns detalhes a mais caso seja da sua vontade. Ao finalizar, usamos verniz por toda a máscara, para selar bem a pintura, e ela está pronta. Basta encaixar no rosto com cuidado e o próprio ficou assim. Esse vídeo foi para mostrar somente a boca, por enquanto. Para colocar a peruca, recomendo que use uma touquinha ou wig cap, encaixe a boca e depois venha com a peruca, para cobrir o elástico que fica por cima. Bom, e esse foi o resultado. O que acharam?
Deixem nos comentários a opinião de vocês e me falem se vocês gostariam de ver o restante do cosplay dele, ou outros cosplays de Dandadan. Aliás, me digam o que estão achando do anime, eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo caso tenham gostado, e inscrevam-se no canal para acompanhar mais tutoriais. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui, principalmente a Silvia, Ricardo, Yasmin, Laila, Lari, Gabriel e Sérgio, que são membros aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!